Shalom, amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Hoje no Palavra Diária eu quero compartilhar com você a mensagem que está em 2 Coríntios capítulo 10, do verso 3 ao 5. A palavra de Deus diz assim: pois embora vivemos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Meus queridos, essa mensagem ela nos reflete claramente que a nossa luta não é segundo os padrões humanos. Como assim segundo os padrões humanos? Quando o ser humano ele entra em luta, ele entra numa guerra contra uma situação, contra outro ser humano, logicamente ele vai cometer afrontas, vai lutar com armas naturais, assim como nação luta contra outra nação por meio de vias naturais, por meio de conflitos, por meio de guerras. Mas a palavra de Deus nos reflete que nós, como cristãos, a gente não deve usar esse padrão. Nós, como cristãos, a gente deve entender que a nossa luta ela é espiritual. Ela é totalmente espiritual. Nós temos que usar as armas espirituais. E como eu uso essas armas espirituais? Eu entrando em oração, eu estando revestido pelo poder de Deus, eu estando revestido pela palavra do Senhor, buscando entendimento, graça, conhecimento. Mas o ser humano muitas das vezes trilha pelo caminho da luta contra alguém na igreja, da luta contra alguém no trabalho, da luta contra alguém em casa, mesmo quando o pensamento se diverge. Mesmo quando situações se levam ao contrário do nosso pensamento, muitas vezes usamos as nossas armas naturais. E a palavra de Deus nos ensina claramente que a nossa arma é totalmente espiritual. Que temos que usar as armas espirituais, mas também usar as armas espirituais nos dá a entender que essas armas elas estão disponíveis a todo aquele que crê em Jesus e queira buscá-lo e entender a mensagem de Cristo e buscá-lo em oração. Assim como um soldado, ele vai para a guerra, mas antes há um preparo. Se ele não tem um preparo, ele está vulnerável ao inimigo. Ele não vai conseguir compreender situações específicas de perigo. Assim somos nós. Quando entramos numa guerra espiritual, quando entramos numa luta espiritual, se não tivermos o revestimento de Deus, o entendimento claro disso, nós podemos ficar totalmente vulneráveis ao inimigo e não compreender e não ter discernimento espiritual de alguma situação. Enquanto nós insistimos em lutar contra o irmão, em lutar contra alguém do nosso lar, em lutar contra pessoas, nós iremos perder essa batalha. Mas quando entendemos que a luta é totalmente espiritual, a gente começa a ter vitória. E muitas das vezes essa luta espiritual requer silêncio, requer calma, requer estratégia, para a gente poder sim começar a colher os frutos da vitória que já foi declarada lá na cruz, quando Jesus fez pecado por nós. Em nome de Jesus Cristo, essa é a mensagem que eu deixo para você hoje. Que você seja cheio do poder de Deus, que você seja abençoado por Jesus Cristo de Nazaré.